Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Novas imagens podem ajudar a polícia a identificar os suspeitos de roubar e matar um empresário no último sábado em Guarulhos, Grande São Paulo. 2 homens foram flagrados por câmeras de segurança participando de um roubo e depois aparecem perseguindo o carro de luxo da vítima. Era fim da manhã de sábado. Um homem está agachado em frente a uma moto vermelha numa avenida de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele pede ajuda ao funcionário de uma loja de carros. Eles entram e logo na sequência um outro homem pilotando uma moto azul invade o local. Ele anunciou o assalto junto com um rapaz que tinha pedido ajuda. Foi bem agressivo, colocou a arma no meu peito, falou para me sentar, se não sentasse ele ia atirar. Os criminosos fugiram com celulares, carteiras e joias das vítimas. A cerca de 3 quilômetros dali, uma outra câmera flagrou o carro do empresário Rodrigo Ponce entrando na rua onde ele seria morto. A imagem mostra que logo depois que ele passa, 2 motos aparecem, uma vermelha e outra azul. Elas são semelhantes às que foram usadas no assalto à loja de carros. Rodrigo tinha 35 anos e foi morto possivelmente durante um roubo, segundo testemunhas feito por motoqueiros. Parentes de Rodrigo disseram que não tinham conhecimento de inimizades do empresário ou que ele tivesse sofrido alguma ameaça. A vítima, que tinha registro de arma, foi encontrada com o coldre vazio, o que, segundo a polícia, indica que uma pistola pode ter sido levada pelos criminosos. Uma corrente com pingente usada frequentemente pela vítima também não foi encontrada. Rodrigo Ponce era empresário da área de transporte e terraplanagem. Nas redes sociais, ele gostava de publicar fotos e vídeos com a vida de luxo que levava. O carro conversível onde foi morto é avaliado em quase R$500 mil. A polícia ainda não tem suspeitos, mas já identificou 3 motocicletas que participaram da ação. A irmã da vítima espera que os criminosos sejam punidos. Que é o mínimo que a gente pede, né, hoje em dia, justiça. Justiça, a gente quer que encontre quem fez isso e que eles cumpram, né, sua pena, que a justiça seja feita. Donald Trump critica o BRICS e ameaça taxar países que se alinharem ao bloco. O presidente americano também sai em defesa de Jair Bolsonaro e diz que o ex-presidente é alvo de perseguição. Em resposta, durante cúpula do BRICS, presidente Lula defende a soberania do Brasil. Cada país é dono do seu nariz. Nossos repórteres mostram o trabalho das equipes de resgate nas enchentes no Texas. No Amazonas, cheia dos rios deixa mais da metade dos municípios em situação de emergência. Polícia afasta militar que matou jovem de 26 anos por engano. Exclusivo, nossos repórteres mostram como é a ação das quadrilhas de roubo de canetas para emagrecer nas farmácias. E na série especial, veja como criminosos usam a inteligência artificial para enganar e aplicar golpes. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Juntos para você saber que o Banco Central planeja para setembro o lançamento do Pix parcelado, que deve atender 60 milhões de brasileiros que não têm cartão de crédito. Algumas instituições financeiras já oferecem essa modalidade, mas os órgãos de defesa do consumidor alertam para os clientes ficarem bastante atentos às taxas de juros. Carregar dinheiro no bolso hoje em dia é raro. Eu vou no mercado, é Pix. Vou em qualquer lugar, é Pix. Até para pagar o cartão da recarga do bilhete único, é Pix. E quando faltou saldo na conta, o Jonathan descobriu que podia parcelar no Pix. O valor deu R$400 em torno. Eu fiz em 3 vezes, foi mais baixo do que os juros do cartão de crédito. A compra a prazo no Pix já é oferecida por algumas instituições financeiras. Para o Instituto de Defesa do Consumidor, os juros cobrados e o prazo nem sempre estão claros para o cliente. Às vezes a pessoa acha que está fazendo um Pix e não observa que ao fazer o Pix parcelado está embutido taxas de juros e ela precisa fazer aquele pagamento, às vezes em frequências quinzenais ou mensais, e com isso ela se perde no seu próprio controle financeiro. O Banco Central prepara uma padronização dessas operações. Deve lançar em setembro o Pix parcelado como uma nova modalidade no sistema de pagamentos instantâneos.
O BC diz que o serviço vai ser uma alternativa para 60 milhões de brasileiros que não têm cartão de crédito poderem fazer compras parceladas. No Pix parcelado, quem vender vai receber o valor na hora. Quem comprar pagará as prestações com os juros cobrados pelo banco ou financeira. A especialista vê risco de endividamento maior. Ofertar mais crédito para o consumidor e sem explicações claras pode sim aumentar a possibilidade de não só endividamento, mas superendividamento da população. Para o Jonathan, a melhor alternativa ainda é pagar tudo de uma vez. Pix parcelado é para emergência, sempre à vista para não ter dor de cabeça depois. Em nota, a Febraban afirmou que as taxas de juros e a quantidade de parcelas são apresentadas de forma transparente e que o parcelamento do Pix é uma modalidade complementar. O Banco Central não se manifestou. Nos Estados Unidos, passa de 100 o número de mortos nas inundações no Texas. Dezenas de pessoas estão desaparecidas na região e as buscas por sobreviventes continuam. Nossos enviados especiais, Vandrei Pereira e Bruno Latoya, estão na cidade americana mais atingida pelas enchentes e mostram o cenário de destruição. À medida em que as águas começam a baixar, mais estragos vão surgindo. Ali embaixo está o rio Guadalupe. O nível já baixou, mas a força dessa inundação destruiu completamente uma casa que havia nesse ponto aqui onde eu estou. Sobrou apenas o telhado e parte da fundação. E a água foi até aquela outra residência, lá em cima. Esta mulher conta que em 40 anos nunca viu nada parecido. Normalmente recebemos alertas de enchentes, mas não dava para prever o que aconteceu aqui, conta a moradora. A situação ainda é preocupante. Depois de chover em um dia, 1/3 do esperado para o ano todo, o nível dos rios segue alto. A expectativa é de mais chuva nos próximos dias, o que pode levar a novas inundações. Scott Ruskin é nadador da Guarda Costeira Americana. Entre as mais de 230 pessoas resgatadas, 165 foram encontradas pela equipe dele. Eu tive que esquecer o medo e lembrar que tinha um trabalho a ser feito. Eu fiz o que qualquer socorrista faria, afirma o militar. Pontos de apoio como este, com água e comida, foram montados para atender as famílias atingidas pela chuva, mas também os socorristas. As equipes tentam se revezar nesse trabalho de resgate e de busca por desaparecidos. Neste acampamento só para meninas, pelo menos 27 pessoas morreram, entre crianças e monitores. 11 ainda não foram encontradas. Pelas marcas nas janelas, a água quase atingiu o teto. Constanza disse que a neta sobreviveu por pouco. Ela ligou para o pai às 4:30 da manhã porque viu a água subindo. E meu genro conseguiu chegar a tempo para resgatá-la. Já a Lisa conta que a filha, de 10 anos, estava num outro acampamento também atingido pela inundação. Mas felizmente as crianças saíram um dia antes da tempestade. O presidente Donald Trump deve visitar a região na sexta-feira. E o presidente Donald Trump criticou os países do BRICS, grupo que se reuniu até hoje no Rio de Janeiro. Trump também usou a internet para dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro é vítima de perseguição no Brasil. O republicano descreveu o Bolsonaro como um líder forte que ama o país. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Isso aconteceu comigo. Estarei assistindo de perto a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, de sua família e de milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria acontecer é um julgamento feito pelos eleitores do Brasil. E isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz, escreveu Trump. Bolsonaro agradeceu, confirmou que sofre perseguição política e chamou o processo contra ele de aberração jurídica. No Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro responde por envolvimento com uma suposta tentativa de golpe de Estado e está inelegível. Trump e o ex-presidente mantêm uma relação próxima. O brasileiro declarou apoio ao americano nas eleições e celebrou a vitória do republicano em 2024. Trump chegou a receber visitas de Bolsonaro nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump também usou as redes sociais
para criticar os países que fazem parte do BRICS. De acordo com o americano, qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do bloco será submetido a uma tarifa adicional de 10%. A reação veio depois de uma declaração do grupo que expressou preocupação com políticas tarifárias. O documento não cita os Estados Unidos. Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que Trump sente, de forma geral, que o bloco tenta minar os interesses dos Estados Unidos. O governo brasileiro já reagiu à ameaça de Trump de elevar as tarifas aos países do BRICS. O presidente Lula defendeu a soberania do país. O vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou a importância do diálogo após a ameaça do presidente americano de aplicar uma tarifa adicional aos países alinhados ao BRICS. O Brasil não é problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm déficit na sua balança comercial de mais de $1 trilhão, mas tem superávit comercial com o Brasil. O que nós defendemos é avançar no diálogo, como está sendo feito, e buscar mais alternativas para fortalecer o comércio exterior recíproco. A declaração de Donald Trump também provocou reação do presidente brasileiro. No encerramento da cúpula do BRICS, Lula classificou a ameaça como irresponsável. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. E ainda durante a cúpula do BRICS, o presidente Lula defendeu o fortalecimento da democracia. Depois da foto oficial com presidentes, líderes dos países e organizações internacionais presentes no encontro do BRICS, o presidente Lula abriu a rodada de discussões sobre meio ambiente e saúde global, antecipando temas que vão estar em destaque na COP30 em novembro no Pará. Hoje, o negacionismo e o unilateralismo estão corroendo o avanço do passado e sabotando o nosso futuro. O aquecimento global ocorre em ritmo mais acelerado do que o previsto. O presidente voltou a criticar a atuação da ONU na mediação de conflitos internacionais e defendeu uma reforma no Conselho de Segurança. É preciso que a ONU tenha a conferência para discutir a questão das guerras. Se a gente não tiver uma instituição de governança mundial com mais representatividade e com mais seriedade, nós estamos entrando num sistema muito destrutivo do funcionamento da relação entre Estados, sabe, que não faz bem para ninguém. Me parece que os BRICS podem ser essa válvula de escape que a humanidade precisa para fazer alguma coisa nova. Depois da reunião do BRICS, Lula rebateu a defesa que Donald Trump fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse que o governo brasileiro não aceita a interferência de quem quer que seja e afirmou que o Brasil tem instituições sólidas e independentes. Esse país tem lei, esse país tem regra e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. A cúpula do BRICS terminou hoje, mas as medidas de segurança do espaço aéreo seguem até amanhã, quando os últimos chefes de Estado deixam o Rio de Janeiro. Desde sexta-feira, 2 aviões e um helicóptero foram interceptados pelas forças de segurança e 81 drones detectados perto da área restrita do espaço aéreo. Para ganhar tempo e evitar pausas na vigilância, os caças da Força Aérea foram reabastecidos ainda em voo. Um avião-tanque passou o combustível por longas mangueiras até as aeronaves de combate. Vamos falar do clima. Várias cidades da Serra Catarinense voltaram a registrar temperaturas negativas nesta segunda-feira. Em São Joaquim, uma camada fina de gelo cobriu a vegetação e mudou a paisagem. No Vale do Caminho da Neve, a geada também coloriu de branco os campos e os termômetros registraram 4 graus negativos.
Já no interior do país, o sol e o calor voltam a marcar presença nesse começo de semana. Hoje a previsão é com a Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana. E esse calor vai continuar? Vai sim, Mariana, mas apenas no centro-oeste e no interior do sudeste. Boa noite para você. Oi, Edu, boa noite. E uma boa noite para você. Nas regiões sul, em áreas próximas à costa no sudeste, a situação é outra. As temperaturas continuam baixas por conta de uma massa de ar polar. Ainda há risco de geada na Serra Catarinense, em trechos do sul de São Paulo e na Serra da Mantiqueira. Em Porto Alegre, a terça-feira começa com chuva fraca. À tarde, o tempo abre e faz até 18 graus. Na capital paulista, dia com sol e máxima de 23. Em Palmas, calor de 32 graus e a umidade do ar pode cair à tarde. Hoje choveu mais no nordeste do país e o acumulado de chuva mantém o alerta para deslizamentos. Neste momento, céu limpo em grande parte do país. Amanhã, os ventos úmidos que sopram do oceano espalham instabilidades no litoral do Nordeste. Há risco de temporais entre as capitais Maceió e Recife. Já na faixa entre o norte do Amazonas e Roraima, a circulação dos ventos favorece a formação de nuvens carregadas. À tarde faz até 20 graus em Curitiba, em Belo Horizonte, 24, 31 em Cuiabá e até 34 graus em Teresina e em Porto Velho. Tempo Delivery. A Patrícia quer saber como fica o tempo em Campina Grande, na Paraíba. Oi, Patrícia, boa noite. Até quinta-feira, o tempo vai continuar instável. O sol aparece, mas as pancadas vêm a qualquer hora do dia. Os termômetros variam entre os 24 e os 25 graus. O Rafael é de Taguatinga, no Distrito Federal. Bem-vindo, Rafael. O ar seco predomina, mantendo o tempo firme e a umidade do ar baixa à tarde. Máximas entre 25 e 26 graus. Para estar aqui no JR, poste seu pedido com o nome da cidade e a hashtag Você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Giovana. Você vai ver ainda hoje a polícia de São Paulo afasta um militar que matou um marceneiro por engano. E veja também a ação da quadrilha que invade farmácias atrás de medicamentos para emagrecer. Roubos e furtos de canetas emagrecedoras sobem 40% em um ano. A história completa do homem que levou o cristianismo para o mundo. Acompanhe a estreia da série Paulo Apóstolo daqui a pouco. O fim de semana marca o retorno do Campeonato Brasileiro depois da parada para o Mundial de Clubes. O Botafogo, um dos favoritos ao título, está muito perto de oficializar a contratação do novo treinador. E a Duda Gonçalves está aqui com a gente. Duda, boa noite. Então, quem será o novo técnico? Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite para você também. O Botafogo demitiu o Renato Paiva durante o Mundial de Clubes e agora surpreendeu na escolha. O grande favorito é David Ancelotti. Ele é filho do italiano Carlo Ancelotti e atual auxiliar técnico da seleção brasileira. O contrato oferecido pelo Botafogo é até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. David tem 35 anos e essa será a primeira chance dele como treinador profissional. Pelo acordo que deverá ser assinado nos próximos dias, David vai ser liberado para trabalhar com o pai na Copa do Mundo do ano que vem. O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do paraguaio Ramon Sosa. O atacante seria o substituto de Estevão, que vai jogar pelo Chelsea. Sosa estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, e chegou hoje ao Brasil para assinar contrato com o Palmeiras. O jogador vai custar cerca de 70 milhões de reais. Ele tem 25 anos e é frequentemente convocado para a seleção do Paraguai. Já o Santos apresentou hoje o lateral direito Igor Vinícius. O jogador estava no São Paulo. Igor Vinícius é o segundo reforço do Santos nessa janela do meio do ano. O lateral assinou o contrato até junho de 2028. Me sinto pronto e a partir do momento que você veste uma camisa como a do Santos, você sempre vai estar pressionado, né? Em todos os momentos.
É um clube que historicamente briga por títulos. O Santos segue no mercado em busca de mais reforços. Um nome que agrada a diretoria é de outro lateral direito, Mike, que está em final de contrato com o Palmeiras. Aliás, Palmeiras e Santos se enfrentariam na volta do Brasileirão no próximo fim de semana, mas a partida foi adiada por causa da participação do Verdão no Mundial de Clubes. A nova data do confronto ainda não foi divulgada. O Fluminense fez hoje o último treino antes de encarar o Chelsea da Inglaterra pela semifinal do Mundial de Clubes. O Fluminense vai ter 2 desfalques. O zagueiro Freitas e o meio-campo Martinelli estão suspensos, com 2 cartões amarelos. Hoje, o treinador Renato Gaúcho falou sobre a chance do time chegar à final. O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo, está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, estar à frente desse clube, mas a gente veio para fazer história. O Chelsea vai encarar a 3ª equipe brasileira nesse Mundial. O atacante Delap e o zagueiro Cowell vão ser desfalques da equipe. Mas os ingleses contam com o reforço de um velho conhecido do Fluminense, o atacante João Pedro, revelado pelo clube carioca. Claro, eu sou muito grato por tudo que o Fluminense fez por mim, mas eu não posso deixar de fazer o meu trabalho. Não sei como que vai ser o jogo amanhã, pode acontecer de tudo. E no domingo, a partir das 6h30 da noite, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir Corinthians e Red Bull Bragantino na volta do Brasileirão. Mariana, Edu. É jogão na área. Obrigado, Duda. Você vai ver com a gente a seguir. Cheia dos rios coloca mais da metade dos municípios do Amazonas em emergência. E ainda o uso da inteligência artificial por criminosos. E na série especial, a história do médico que teve o rosto copiado por uma quadrilha internacional. O homem que levou o cristianismo para o mundo e percorreu lugares como esse aqui, a Ilha de Malta. Daqui a pouco estreia Paulo, o Apóstolo. A polícia afastou o PM que matou um marceneiro por engano na sexta-feira em São Paulo. A vítima tinha saído do trabalho quando foi confundida com criminosos em motocicletas. As imagens mostram Guilherme Dias, de 26 anos, deixando a marcenaria onde trabalhava na zona sul de São Paulo na última sexta-feira. Ele fez uma foto do relógio de ponto e seguiu com um grupo de amigos para pegar o ônibus. Nesse momento, 2 criminosos que tentaram roubar o policial militar Fábio de Almeida abandonam a moto em que estavam perto do ponto de ônibus onde Guilherme e os colegas pegariam a condução. O PM, que não estava em serviço, aparece logo atrás deles e atira contra os ladrões. Logo depois, Guilherme e os amigos atravessam a avenida correndo para pegar o ônibus. O PM, que ainda estava no local, corre atrás deles e atira novamente. Guilherme foi atingido e morreu na hora. Ele ia completar 2 anos de casado. Fábio de Almeida, de 35 anos, foi preso em flagrante na própria sexta-feira por homicídio culposo, mas pagou fiança e foi liberado. Hoje, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o PM foi afastado das funções. A secretaria disse ainda que as investigações seguem em andamento pelo DHPP e são acompanhadas pela PM. A defesa do policial informou que não vai se pronunciar. É sempre muito lamentável. Então precisamos ter muita serenidade para avaliar as condutas de maneira bastante técnica, de maneira bastante correta, para que a gente consiga responsabilizar as pessoas na medida das suas participações e também prender os criminosos, as pessoas que iniciaram toda essa ocorrência que acabou com esse fim trágico, lamentavelmente. A gente fala agora do roubo de uma carga de vacinas do Ministério da Saúde, na Grande São Paulo. Esse assunto está sendo investigado. O que chamou a atenção é que, mesmo sendo uma mercadoria valiosa, o transporte era feito sem qualquer tipo de escolta. As quadrilhas miram sempre as cargas mais valiosas. Semana passada, em Guarulhos, na região metropolitana, criminosos cercaram um caminhão carregado com medicamentos avaliados em mais de R$1,5 milhão de reais. O motorista foi mantido refém enquanto a carga era transferida. A suspeita é que os ladrões usaram um equipamento para bloquear o sinal do rastreador.
Quando a localização foi retomada, a empresa chamou a guarda municipal, mas a quadrilha já tinha fugido com os medicamentos. O motorista foi liberado sem ferimentos. A carga roubada tinha mais de 2.800 vacinas que pertenciam ao Ministério da Saúde e ao menos 100 caixas de botox que seguiriam para clínicas particulares. Mesmo com o alto valor dos medicamentos, o transporte era feito sem escolta. O Ministério da Saúde informou que as vacinas eram de um lote excedente devolvido e que o material tinha seguro. A empresa responsável pelo transporte diz que cumpriu os requisitos de segurança. O caso segue sob investigação, ninguém foi preso. Alto custo da mercadoria e o grande interesse no consumo. Ninguém vai segurar uma carga dessa para ficar guardada. Ela é perecível. Ele vai ter que distribuir. Alguém deve estar utilizando. Entre janeiro e maio foram registrados 34 roubos de carga de medicamentos no estado de São Paulo, com prejuízo de mais de 7,5 milhões de reais. Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Medicamentos, parte dos produtos é revendida ilegalmente na internet, um risco para a saúde pública. Toda vez que se recupera uma carga, por exemplo, no nosso setor, ela é incinerada, porque a gente perdeu o controle sanitário desse produto. Ou seja, a gente está falando só de prejuízo financeiro, está falando de prejuízo de vida das pessoas que estão lá no leito do hospital também. Parte da estrutura de um prédio desabou hoje de madrugada na cidade de Xaxim, no oeste catarinense, e milhares de litros de água foram despejados na rua de uma só vez. A parede que caiu sustentava a caixa d'água de um prédio residencial. Ninguém ficou ferido. As causas do desabamento estão sendo investigadas. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão da ex-mulher do traficante Nem, da Rocinha. Ela foi detida neste final de semana, logo depois do nascimento da filha. O carro da polícia chegou no início da tarde ao presídio de Benfica. Nele estava Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher de um dos criminosos mais perigosos do Rio de Janeiro, o traficante Nem da Rocinha, que atualmente cumpre pena em um presídio federal. Danúbia foi presa no sábado, quando deu à luz uma menina com síndrome de Down, em uma maternidade particular na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Pouco antes de ser detida, ela gravou um vídeo. Ela tá bem, tá aqui comigo. E a gente vai ter que voltar para dentro de uma cadeia, eu tendo que fazer um monte de exame nela. Hoje à tarde, na audiência de custódia, a Justiça determinou que Danúbia cumpra parte da pena na unidade materno-infantil no Complexo Penitenciário de Bangu. Este presídio permite que as mães permaneçam com os filhos por até 1 ano. Depois disso, o bebê fica com um parente. Danúbia estava em liberdade desde janeiro do ano passado. O mandado de prisão é de um processo de 2017, por lavagem de dinheiro. Ela já havia sido presa por associação ao tráfico e corrupção ativa. A defesa dela não se manifestou. Estão se passando por fisioterapeutas para aplicar golpes em idosos em todo o Brasil. Atenção, viu? Os criminosos se passam por agentes de saúde também e batem na porta da vítima, oferecendo produtos ortopédicos. Fazem testes, depois dizem que tem um valor da compra que é simbólico apenas, baratinho. Eles enganam os idosos na hora de passar o cartão na maquininha. O caso mais recente foi em Minas Gerais. O casal que aparece nas imagens já foi reconhecido por pelo menos 5 vítimas na Grande Belo Horizonte. Os dois são suspeitos de atuarem como falsos fisioterapeutas para aplicar golpes em idosos. Dona Maria foi pega de surpresa em casa. Ela aceitou pagar no cartão uma taxa simbólica de R$10 por um aparelho de massagem, mas acabou perdendo 4 mil. Eu não sei se eles fez compra ou se eles transferiram. Isso aí eu não entendo esse negócio, né? Mas eu sei que eles transferiram na hora. Seu Anor viveu uma situação parecida. Também recebeu a dupla suspeita em casa. Experimentou o equipamento, passou o cartão na maquininha. Coloquei meu cartão na maquininha, eu olhei o valor, era R$10. Aí
Eu digitei a senha, quando eu digitei a senha, a mulher saiu correndo. As vítimas afirmaram que foram convencidas a ficar com o aparelho ortopédico e a fazerem doações para instituições de caridade, sempre no cartão. Mas os criminosos se aproveitam da distração para realizar outras transações e, em alguns casos, até levar os cartões dos idosos. São os mesmos autores, os mesmos tipos de vítima, o mesmo modus operandi. É comum que a gente faça uma análise agora de conveniência da união dessas investigações ou se seria mais eficiente que elas corressem em separado. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de janeiro a junho deste ano, foram registrados mais de 27 mil casos de violência patrimonial contra idosos em todo o país. Minas Gerais ocupa o segundo lugar, atrás apenas de São Paulo. Foi enterrado hoje no interior de São Paulo o corpo de Daiane Marques. Ela morreu no final de semana depois de cair de uma altura de quase 100 metros da Pedra do Elefante, em Minas Gerais, enquanto praticava rapel. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a entrada da elefanta Quênia pela fronteira da Argentina com o Brasil. Ela passou por Foz do Iguaçu, no Paraná, e segue rumo ao Santuário de Animais, em Mato Grosso. A elefanta é a última espécie em cativeiro na Argentina e estava há mais de 40 anos confinada num zoológico. A produção de veículos registrou queda de 6,5% em junho, mas, de acordo com dados da Anfávia, divulgados hoje, o primeiro semestre deste ano teve alta de quase 8% na comparação com o mesmo período do ano passado. O balanço mostrou ainda que as exportações de veículos apresentaram crescimento de quase 60%. As discussões sobre as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos voltaram a repercutir no mercado financeiro. O dólar encerrou o dia em alta de 0,99%, cotado a R$ 5,48. E a Bolsa de Valores de São Paulo começou a semana em queda de 1,26%, com pouco menos de 140 mil pontos. Em meio às discussões sobre cortes de gastos e aumento de impostos, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que prevê redução de despesas dentro da própria pasta. De Brasília, Tiago Nolasco traz as informações. Boa noite, Tiago. E esse corte representa uma economia significativa? Oi, Mariana. Boa noite para você, para o Edu e para todos. Ainda não é possível dizer, porque o próprio Ministério ainda não divulgou uma estimativa de economia com as contenções. Mas, segundo os documentos, são despesas internas do Ministério. Com os cortes, ficam suspensas as compras de passagens aéreas na classe executiva, que só poderão ser emitidas para o ministro Fernando Haddad. A medida também proíbe novas contratações de terceirizados, estagiários, além de suspender a realização de obras, eventos, cursos de capacitação para servidores. As regras já começam a valer neste ano e ocorrem no momento em que o governo busca maneiras de cumprir a meta fiscal. Edu e Mariana. Obrigada, Tiago. E o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, é o novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. O resultado parcial da eleição foi divulgado há pouco. A Vanessa Lima tem mais detalhes. Vanessa, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Apoiado pelo presidente Lula, Edinho Silva tem 73,48% dos votos apurados. Até o momento, o anúncio da vitória foi feito pelo presidente interino do PT, Humberto Costa, mesmo com a indefinição no diretório, nas eleições do Diretório de Minas Gerais, e que judicializou o processo. A eleição no estado ficou para o dia 13. Também faltam os votos da Bahia, Pernambuco, Pará e Paraná, mas, segundo o partido, o resultado não será alterado. Edinho Silva já foi presidente do diretório do PT em São Paulo por 2 vezes, entre 2007 e 2013. Além disso, esteve à frente da Secretaria de Comunicação no governo Dilma Rousseff e coordenou a campanha do presidente Lula em 2022. No primeiro discurso como presidente nacional do PT, Edinho Silva falou em unir a legenda para garantir a reeleição de Lula no ano que vem. O meu trabalho será cotidianamente para unificar o nosso partido na complexidade que significa a unidade do PT, que a reeleição do presidente Lula significa
nós darmos continuidade ao projeto de reconstrução do Brasil diante do cenário que o presidente Lula assumiu o Brasil em 23. Em Washington, capital dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está, nesse momento, reunido com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os dois estão num jantar na Casa Branca. À tarde, a porta-voz da presidência americana confirmou que eles iriam discutir o cessar-fogo em Gaza, enviado ao grupo terrorista Hamas. Caroline Leavitt disse ainda que o enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, pretende participar da nova rodada de negociações ainda esta semana, no Catar. Ex-ministro dos Transportes da Rússia morreu horas depois de ser demitido por Putin. Roman Staravoit foi encontrado dentro do carro com ferimento provocado por uma arma de fogo. A suspeita da polícia é de que ele tenha tirado a própria vida. O ex-ministro morreu horas depois de ser demitido pelo presidente russo Vladimir Putin. Roman era suspeito de desvio de verba pública. O governo da Rússia disse que o caso está sendo investigado. E na Austrália, uma mulher foi condenada pelo assassinato de parentes do marido com cogumelos venenosos. A justiça considerou Erin Patterson, de 50 anos, culpada pela morte dos sogros e de uma tia do marido. Em julho de 2023, ela serviu bifes com cogumelos venenosos aos parentes. Apenas um tio sobreviveu. O marido dela não participou do almoço. A sentença ainda não saiu, mas a mulher pode pegar prisão perpétua. No Amazonas, a cheia dos rios já impactou a vida de mais de 530 mil pessoas. Mais da metade dos municípios do estado está em situação de emergência. As imagens que chegam não são nada animadoras, Mariana. O nível do Rio Negro segue subindo. Isso contraria uma tendência que era de queda, justamente agora, para esse mês de julho. Nesta segunda-feira, o Rio Negro atingiu 29 metros e 5 centímetros, menos de 1 metro para alcançar a marca da cheia histórica de 2021. No centro de Manaus, veículos e pedestres enfrentam dificuldades para se deslocar. Os carregadores precisam de muita atenção ao transportar as mercadorias. A gente trabalha aqui na frente, aí fica ruim para a gente pegar, passar mercadoria, o carro tem que passar um pouco mais aqui para frente, demora um pouco, tá um pouco mais demorado esse processo. Em alguns locais onde a água já chegou, agora só dá para se locomover por meio das marombas, que são essas pontes de madeira construídas pela Defesa Civil. É um trajeto complexo que requer bastante cuidado. Aqui ao lado ficava o quarto do seu Luiz. O espaço está todo alagado e sem condições de moradia. Tudo que tinha aqui antes, como móveis e eletrodomésticos, foi removido e levado para um outro cômodo de uma vizinha aqui da frente. Fiquei jogado aí nessa laje, ó, aí, ó. Onde é que tá essa laje que é da vizinha do lado? Só tô com a minha cômoda que está do lado, que a senhora me cedeu essa casa aí para me ficar. Mais de 530 mil pessoas foram afetadas pela enchente em todo o Amazonas. Dos 62 municípios do estado, 40 estão em situação de emergência. Estaremos fazendo uma intervenção aqui nessa água, juntamente com demais secretarias, para que a gente possa minimizar aí a possibilidade de doenças, né, causadas pela água, por urina de alguns animais. E dessa forma também a gente orienta as pessoas que não pisem, né, não pisem sem proteção nessas águas. E olha, 28 pessoas ficaram feridas num acidente de ônibus. Foi no interior de São Paulo. O veículo tombou na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga, região de Sorocaba. 36 passageiros e o motorista estavam no ônibus. As vítimas foram levadas para hospitais. 11 estão em estado grave. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro central. Os remédios injetáveis, conhecidos como canetas emagrecedoras, viraram alvo do crime organizado. No último ano, roubos e furtos desses medicamentos praticamente dobraram no país. As quadrilhas não querem nem saber como é que vai a sua saúde. Eles vão parar, né, com quem lucra mais. Uma venda clandestina que não para e ameaça a vida de todos. Flagrantes como esse só aumentam em todo o país. Os criminosos entram na farmácia e anunciam o assalto. Um segue direto para a geladeira e o outro dá cobertura.
Segundo a polícia, eles fazem parte de quadrilhas especializadas em roubos de canetas emagrecedoras. Esse grupo atacou 3 farmácias na região metropolitana de São Paulo em menos de um mês. O prejuízo foi de R$60 mil. 3 pessoas foram presas. No ano passado, segundo a Anvisa, mais de 8 mil canetas foram roubadas ou furtadas no país. É quase o dobro do ano anterior. Criminosos entraram na farmácia de Edson de madrugada e roubaram medicamentos avaliados em R$200 mil. A geladeira onde as canetas emagrecedoras são armazenadas está vazia. O Edson, dono da farmácia, agora só vende o produto por encomenda. Mesmo assim, se ele conhecer o cliente e o pagamento for antecipado. A ideia dele é parar de vender as canetas de vez, justamente porque o lucro não compensa o risco. Não tenho vontade de vender não, sinceramente. O pessoal aqui já está todo mundo treinado. Só vende se for pessoa conhecida mesmo e deixando pago, senão não vende. Qual é o risco? Risco grande, não dá para armazenar e põe em risco, né, os funcionários também, então eu prefiro... Tô fora de caneta. Há 3 semanas, a Polícia Federal apreendeu 400 canetas injetáveis no Paraná. Foi a maior apreensão terrestre do produto. Os medicamentos estavam no fundo falso do porta-malas de um carro e tinham São Paulo como destino. Os roubos e furtos de canetas emagrecedoras cresceram mais de 40% no estado de São Paulo, quando comparamos janeiro a maio de 2025 com o mesmo período do ano passado. A Secretaria da Segurança Pública disse por nota que segue empenhada em combater esse tipo de crime e em garantir a segurança de comerciantes, funcionários e clientes. Nessa rede de farmácias, o estoque de canetas passou a seguir um protocolo de segurança. Sempre trancar a geladeira? Sempre trancar. Esse produto ele só sai da geladeira no momento de registrar ele no caixa e entregar para o cliente. Na hora do pagamento? Isso. E tem quantas canetas aqui? Essa loja tem uma unidade somente. Uma só? Uma só. Por que uma só? Isso evita o furto de, por exemplo, uma grande quantidade. Nas redes sociais é possível encontrar vários grupos de venda das canetas emagrecedoras. O preço é mais em conta, a entrega é direto em casa, mas segundo os especialistas, normalmente ou o medicamento é falsificado ou é justamente produto de roubo e furto das farmácias. E ao comprar a caneta por aqui, a pessoa de alguma forma está incentivando o crime organizado. Nossa equipe se infiltrou em um desses grupos. A troca de mensagens mostra como é a negociação. O homem oferece desconto a partir de 2 unidades e manda a foto dos medicamentos que estão fora da geladeira. E um medicamento que não é acondicionado de forma adequada, ele pode causar danos diretamente à saúde da população. Desde o mês passado, por determinação da Anvisa, a venda desses medicamentos só pode ser feita com a apresentação de receita em 2 vias, sendo que uma delas fica com a farmácia. Se a gente conseguir conscientizar a população a não aquisição através de redes sociais, coisas que não estejam vinculadas à farmácia e drogaria, isso vai diminuir de uma forma significativa esses assaltos. Por quê? Não se torna atrativo, porque às vezes o barato sai caro para a saúde da população. O homem suspeito de facilitar um maior ataque digital ao sistema financeiro brasileiro teve a prisão temporária prorrogada por mais 5 dias. Ele contou à polícia que recebeu dinheiro para fornecer as senhas aos hackers. O operador de tecnologia da informação, João Nazareno Roque, funcionário da CIM Software, conta que estava num bar quando foi abordado. Eu não sei se ele já sabia onde eu trabalhava. Ele quem? Já sabia. Ele quem? Sabe, um rapaz. Eu não sei o nome, não consigo te dar o nome mesmo. Sério mesmo. O que ele te propôs? Sabe, ele falou, ele só perguntou isso. Você trabalha no TI? Trabalho. Você consegue me dar uma senha assim? João disse que recebeu inicialmente R$5 mil entregues em mãos e depois mais 10 mil. Foi em dinheiro, trouxeram aqui pra mim. Com as credenciais do funcionário, criminosos fizeram o maior ataque hacker do país. Na madrugada do dia 30 de junho, 541 milhões de reais foram transferidos da instituição financeira BMP para outras contas. Ele é um ataque que não necessariamente explorou, é uma falha de um software, é uma vulnerabilidade de um sistema, mas um ataque que contou com o apoio, né, de um insider, um funcionário interno da empresa ali. A BMP disse à polícia que foram feitas 166 transações por Pix para 29 empresas diferentes, no intervalo entre as 2 e 7 horas da manhã.
Todas as empresas que receberam os valores já estão sendo intimadas a prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, parte do dinheiro já foi recuperada. O total desviado passa de 800 milhões de reais. Os valores são destinados para outras instituições financeiras. Chegando no destino, já é retransmitido para uma série de outras contas e o trabalho da polícia é correr atrás. Segundo as investigações, várias contas de laranjas foram abertas recentemente para receber as transferências. Não deveria ser fácil a abertura de contas, porque existe toda a exigência do Banco Central quanto à identificação de documentos de identificação do correntista. João Roque teve a prisão prorrogada por mais 5 dias. A polícia ainda aguarda relatórios das outras instituições financeiras prejudicadas. Estamos conversando ainda com o João Roque, que ele é uma peça inicial, mas ele é uma peça muito importante para a gente definir o rumo das investigações. Obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro por artifício ou meio fraudulento. Pena de 1 a 5 anos de prisão. Parece pouco, né? E olha, a gente conhece bem esse crime. Está lá no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. E esse é o assunto da nova série do Jornal da Record. Nunca foi tão fácil assumir outra identidade. O rosto desse médico foi usado por uma quadrilha internacional. Primeiro, os criminosos se apropriaram de fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais. Depois criaram uma espécie de máscara virtual em aplicativos de inteligência artificial, tão realista que impressionou a vítima. Era um vídeo em que eu estava conversando sobre assuntos de pediatria e eles transformaram num deepfake, com a minha voz falando inglês, com os movimentos do meu rosto, com o meu rosto. Deepfake, em português, significa algo como falsificação profunda. A nossa imagem e a nossa voz podem ser manipuladas de uma forma quase perfeita. No caso do pediatra, a história só veio à tona porque ele passou a ser investigado pelo FBI, a Polícia Federal Americana. A imagem dele era usada para enganar e extorquir dinheiro de pessoas em busca de relacionamentos amorosos e também para publicar conteúdo de pedofilia. Eu fiquei completamente sem chão, eu não tinha noção de que isso poderia chegar a esse ponto. Ainda pelo fato de eu ser pediatra e justamente trabalhar o contrário disso, né? Trabalhar pela proteção das crianças e contra esse tipo de crime. Ele chegou a prestar depoimento à Polícia Federal em Brasília e o caso foi arquivado. Apropriar-se do rosto de alguém para cometer crimes é uma das 7 fraudes mais comuns no país. Uma pesquisa revelou que 4% dos brasileiros já foram vítimas de deepfake. O número de casos aumenta a cada ano. As informações que você ouviu agora são todas verdadeiras. Mas essa aí, claro, não sou eu. A imagem foi criada por inteligência artificial. Os detalhes são bem realistas. Em mãos erradas, esse tipo de tecnologia pode causar grandes prejuízos. O bandido calcula o benefício que ele vai receber de acordo com aquele golpe e o custo de uma eventual repreensão do Estado, o custo dele ser identificado. Em Hong Kong, criminosos enganaram o funcionário de uma grande empresa, criando uma falsa videoconferência. O diretor financeiro e outros colegas foram todos fabricados por deepfake. Tudo tão próximo da realidade que a vítima não desconfiou da ordem do chefe: transferir imediatamente o equivalente a 127 milhões de reais da conta da companhia para um fornecedor. A fortuna foi parar nas mãos de um estelionatário. A inteligência artificial, ela aprende. Então, você precisa dar para ela uma amostra da voz da pessoa. Então, às vezes, até uma conversa, o golpista ligando para você por engano, mas conseguindo gravar a sua voz, né?
pegando aquela voz que você está gravando ali com ele consegue usar isso para treinar essa inteligência artificial, que vai ser o suficiente para ele aplicar golpes depois na sua família, por exemplo. Este engenheiro químico também acreditou nas recomendações de vídeos falsos, que pareciam gravados por economistas renomados. Foi assim que surgiu o convite para participar de um grupo de mensagens, em que eram compartilhadas orientações de um professor de finanças. Mas ele nunca existiu. As dicas eram produzidas em chats com respostas automáticas. Sem desconfiar da farsa, a vítima instalou um aplicativo de investimento em criptomoedas e transferiu R$45 mil. O dinheiro foi direto para a conta de um laranja. O aplicativo foi desativado e o dinheiro sumiu. Eu tive a impressão que aquilo era real, era verdadeiro. A gente sabe que é muito difícil receber esses valores de volta. É muito trabalhoso, é demorado, e a vida ela continua, ela segue. Mais da metade dos brasileiros não sabe o que é deepfake. E de cada 10, 7 não conseguem diferenciar um vídeo falso de um verdadeiro. Cada vez mais sofisticados, né? Passando uma imagem muito real, né? E de credibilidade, porque utilizam pessoas de renome no mercado de investimentos. Se você estiver numa chamada de vídeo e tem dúvida se aquela voz, aquela face foram criadas por um estelionatário, peça para a pessoa tocar o rosto, assim, ó. Com o movimento das mãos, o efeito se desfaz e você vai perceber algo estranho. Estão tentando te aplicar um golpe. Que dica boa, hein? A gente volta amanhã com novas informações para você. À 00:30 tem mais uma edição do Jornal da Record. E as reportagens de hoje você pode assistir no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo, está de graça no Play Plus. Você fica agora com a estreia da minissérie que conta a história completa de Paulo, o Apóstolo. E logo depois de Reis, tem Quebra Power especial no Power Couple Brasil. Uma boa noite para você. Boa noite, bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.